A Universitária FM apresenta Vida no Trabalho. Programa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos e do Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Realização: Setor de Jornalismo da Universitária FM. Apresentação: Fátima Leite. Produção de Carlos Augusto, Fátima Leite e Lúcia Helena Pierre. Operação de áudio: Antônio Carlos Lima. Boa tarde. No Brasil, as transformações nas relações do trabalho associadas à chamada reestruturação produtiva iniciada no país na década de 90 têm conduzido a uma crescente precarização do trabalho. Esse conceito engloba desde as conquistas fundamentais dos trabalhadores. Esse conceito engloba desde a degradação das condições no ambiente de trabalho ao desrespeito e direitos e conquistas fundamentais dos trabalhadores. A série Vida no Trabalho, Saúde do Trabalhador em Debate, que a Rádio Universitária passa a apresentar às quintas-feiras, às 14h, inicia hoje abordando o tema precarização do trabalho. E é sobre esse tema que nós convidamos aqui para o nosso programa inicial, nosso programa de estreia, o professor Cássio Aquino, ele que é do Núcleo de Psicologia do Trabalho da Universidade Federal do Ceará, o NUTRA, e a professora Celina Lima, ela que é diretora do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos da Universidade Federal do Ceará. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E vamos iniciar colocando um pouco, alguma indagação sobre a precarização. A palavra precarização no trabalho é geralmente associada às atividades de baixa renda, baixa remuneração no trabalho e que exige pouca qualificação. Afinal, o que é a precarização no trabalho? Bom, Fátima, Professor Cássio. Vamos nós. A ideia de precarização, pelo menos aqui nós compreendemos como sendo precarização, ela deriva da noção de precário, né? O precário é aquele que é vulnerável, é aquele que é debilitado. E a ideia da precarização, ela está presente não só no mundo do trabalho. Ela diz respeito à alimentação, à moradia, mas é especificamente no campo do trabalho que ela ganha uma conotação distinta. Exatamente por isso que você apresentou como sendo o mote do nosso programa. Exatamente pela vulnerabilização dos direitos e garantias sociais que estão atrelados ao trabalho, que começaram a ter esse impacto dessa perda gradativa a partir da década de 70 e de 80. Então, tendo isso como parâmetro, é que a gente pode falar de precarização. Depois, talvez, a gente possa debater um pouco mais a ideia e a diferença do precário e da precarização, que são termos distintos. Perfeitamente. Professora Celina. Antes de tudo, eu queria chamar a atenção de todos que esse programa ele surge como uma preocupação muito grande do Departamento de Desenvolvimento Humano, da Superintendência da Universidade Federal, em discutir com o trabalhador da universidade, com o trabalhador de órgãos parceiros da unidade CIAS, que é o Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, o qual coordenamos, as condições de trabalho, a questão da doença no trabalho, enfim, o cotidiano de trabalho desses trabalhadores que hoje compõem a unidade CIAS. E a superintendência, enquanto trabalha com recursos humanos, não pode deixar de discutir algo que tem incomodado tanto o mundo do trabalho hoje, pelo menos no nosso entendimento, nos incomoda, de observarmos essa precarização que estamos sofrendo, que antigamente, ou talvez algumas pessoas, nem antigamente, mas algumas pessoas pensem que ela está muito ligada à empresa privada. Mas nós precisamos frisar que também no serviço público nós temos a precarização do trabalho, que é exatamente como o professor Cássio vai colocar. São essas relações que estão abaixo de um trabalho tradicional, ou seja, abaixo de um trabalho assalariado. Nós gostaríamos, antes de prosseguir, de lembrar que o ouvinte também pode participar do nosso programa ligando para o número 3366-7474 e tirar a sua dúvida ou pedir algum esclarecimento a propósito do tema desse programa, que é precarização
do trabalho. Pois. Acho que nós gostaríamos de abordar um pouco agora. Hoje em dia, quando se fala em precarização, se fala também em flexibilização, né? São temas distintos, mas que nessa questão da precarização, eles estão associados. A flexibilização dos direitos dos trabalhadores, vista por muitos defensores do capital como forma de ampliar o volume de emprego, não é aceita pelo movimento sindical, né? Isso é reconhecidamente, né, já confirmado. Que outras saídas podem ser adotadas contra o desemprego sem comprometer o direito dos trabalhadores? Quem fala primeiro? Professor Cássio. Professor Cássio. Eu posso começar. Uma coisa que é importante tocar, e você destaca nessa relação entre flexibilização e precarização, é a origem do próprio nome, né? Como eu tinha colocado para vocês, a ideia de precarização nasce de uma concepção do vulnerável, do precário. A flexibilização, por outro lado, ela tinha como perspectiva uma noção mais desenvolvimentista, ou seja, no cerne da questão da flexibilização estava exatamente a possibilidade de melhorar a questão do tempo de trabalho, ou seja, das jornadas de trabalho, dos direitos trabalhistas. E, assim, o porquê do sindicato se opor, dos sindicatos de uma maneira geral, de todo o movimento laboral, principalmente aqueles que defendem os direitos dos trabalhadores, se oporem a essa ideia. Isso está na perspectiva de que a flexibilização ela pode ser uma via de mão dupla. Eu tenho uma empresa que flexibiliza seus horários, flexibiliza as questões trabalhistas, e a forma como essa flexibilização atinge aos trabalhadores é diferenciada. Vamos imaginar um exemplo muito concreto. Se a gente tem um super especializado, alguém que domina a área de informática, de tecnologia de informação, a flexibilização para esse trabalhador pode ser uma vantagem. Ou seja, ele pode ter a possibilidade de escolher o local de trabalho, a forma de trabalho. Por quê? Porque ele tem no conhecimento a sua grande arma de negociação. Essa mesma flexibilização pensada num trabalhador mais precário, ou seja, um trabalhador que demanda uma quantidade de informação e até a lógica de uma subsistência, é completamente distinta. Por quê? Porque ele não tem esse poder de negociação. Ele muitas vezes tem que se submeter à lógica desse mercado. Talvez por isso que quando você coloca essa ideia da relação entre flexibilização e precarização, é importante que a gente estabeleça que essa flexibilização ela é um contínuo muito mais amplo, enquanto que a precarização ela é mais pontual. Mas a precarização e a flexibilização, principalmente para a grande maioria dos trabalhadores, elas estão associadas, ou seja, a noção de flexibilização chegou com uma conotação de precariedade muito forte. E a flexibilização, ela também... desculpa, Fátima, ter falado antes, mas eu também enxergo a flexibilização como um elemento central da precarização. Você não consegue pensar... são distintos, mas ela vem com toda a força para no contexto do fortalecer trabalho, né? a precarização. Agora, o professor Cássio se reportou, né, ao trabalho de baixa remuneração, ao trabalho mal remunerado. Isso nos remete aos terceirizados, né? Então, as terceirizações no Brasil, elas se transformaram hoje como uma estratégia para reduzir os custos de contratação de trabalhadores, né? Isso aí é inquestionável, né? Em que sentido a terceirização ela pode ser considerada como sinônimo de trabalho precário? Há uma tendência da gente igualar essas duas relações, principalmente no nosso contexto. É importante que a gente situe que a ideia de terceirização, pelo menos em termos da legislação, ela deveria estar associada às operações secundárias de um processo produtivo. Vamos imaginar, para dar um exemplo, para ficar claro para o nosso ouvinte, que numa indústria têxtil, ou seja, qual é o fim último da indústria têxtil? É a produção do tecido, ou do fio, do algodão. Então, essa atividade especificamente, ela não poderia ser terceirizada, ou seja, ela não podia ser delegada a uma outra organização, a uma outra indústria. Apenas aquelas chamadas atividades secundárias, a limpeza, a segurança, que não faz parte do fim último dessa organização. O que a gente percebe é uma inversão desse processo. Ou seja, há cada vez mais uma apropriação dessas atividades que seriam fins da organização que também estão sendo terceirizadas. Então, nesse sentido, o que a gente percebe é uma tendência de igualar essa lógica da terceirização e da precarização.
Porque nessa conformação desse cenário do mundo do trabalho, essa etapa que é terceirizada, essa atividade que é terceirizada, acaba sendo de forma bastante precária, de forma bastante vulnerável. É o caso, por exemplo, do surgimento das facções no ramo de costura, que deixaram o centro da fábrica, começaram a ser desenvolvidas nos fundos de quintais das antigas trabalhadoras, eu digo antigas trabalhadoras, porque na sua grande maioria eram mulheres, das indústrias têxteis, e começam a ter a percepção de seus direitos, de suas garantias completamente alteradas. Porque quando eu saio da indústria, da fábrica onde eu estava produzindo, e vou para o fundo de quintal, eu perdi a minha participação na Previdência, o meu FGTS, a ideia de férias foi profundamente alterada. Então, você vê, esse processo de terceirização da atividade fim acaba se igualando à noção de precarização. Daí porque essa identidade. E aqui no estado do Ceará, a gente tem experiências diversas, né, das indústrias têxteis, né, no interior mesmo, a gente verifica as trabalhadoras, porque eles dizem as costureiras, porque normalmente são mulheres. A sua grande né? maioria, pelo menos. A grande maioria, né? Ainda continua, né? Elas fazendo em casa, colocando uma gola de uma blusa, né? O botão, enfim, pequenas coisas que terminam sendo confundido, como o Cássio coloca, com a questão da terceirização, porque direitos nenhum elas têm, mas elas vão ganhando por produtividade, quer dizer, elas têm que produzir tantas camisas, tantas calças para receberem um valor X. Às que vezes não tem o fixo, né? Nunca tem o fixo, né? Elas têm que produzir, é produção mesmo, e aí direitos você não tem nenhum. Se ela adoece, se ela pega algum tipo de doença, um alerta, seja o que for, pela atividade que desenvolve, ela não tem amparo nenhum. É importante só colocar, Fátima, que essa fragilidade torna o sujeito cada vez mais sujeito a uma perspectiva do mercado, ou seja, ele fica submetido a uma lógica do mercado como anteriormente ele não tinha. Por isso que a gente tem como marco inaugural, vamos dizer, de toda essa discussão sobre precarização, a década de 70 e a década de 80. Ainda que é importante a gente frisar uma coisa que me parece muito relevante, que é a ideia de que no Brasil, essa conotação muito salarial, muito organizada do trabalho, nunca existiu na realidade. Boa parte da nossa população, ela já nasceu e ela se inseriu no mercado a partir dessas formas um tanto quanto precárias. E é isso que dá um mote a uma questão muito interessante, que os europeus agora estão aprendendo conosco, que é o processo de brasilização da economia europeia e norte-americana. Por quê? Porque eles agora começam a vivenciar esses processos de precarização. Então, um dado interessante, gente. O Brasil começa a exportar um modelo, infelizmente, é um modelo profundamente nefasto para o trabalhador, para outros países. O que é lamentável. O que é lamentável.